Olá, bem-vindo à minha esquina de estudo. Todos os domingos numa igreja, senta-se um mendigo sozinho na esquina de trás. Ele vem apenas porque lhe dão café grátis e porque por algumas horas ele pode estar sentado no calor e ler em calma o seu jornal. Nem a reunião nem o sermão lhe interessem muito. Ele é uma pessoa cheia de feridas que lhe foram infligidas. Feridas que, por sua vez, o fazem ser culpável para com os outros. Culpa que o impossibilita de levar uma vida na sociedade. Ele prefere viver como um mendigo. O meu tema hoje é mendigos na terra da cucunha, ou seja, na terra da abundância. Quando Deus nos criou para encher a terra e desfrutar da sua plenitude, os nossos pais endividaram-se muito rápido com Deus. E nós seguimos o seu exemplo. E assim que ouvimos falar de Deus, nos escondemos dele, como eles o fizeram. Como se isso funcionasse. Tantas vezes nos comportamos como este mendigo. Estamos felizes por ter café e calor na vida, mas não nos queremos envolver com Deus. Apesar de vivermos na sua casa, no seu mundo. Somos mendigos espirituais. Endividamo-nos para com Deus, não conseguimos pagar a nossa dívida e empobrecemo-nos assim. Existimos, sim, mas será que vivemos? Eu falo de qualidade de vida interior. O problema da culpa é que ela cria círculos. A culpa dos nossos pais originais que carregamos nos torna, por sua vez, culpados para com Deus, constantemente. E por isso nos fazemos culpáveis também uns para com os outros. E finalmente, contra nós próprios. Culpa. Não há nada mais prejudicial para os relacionamentos, sejam interpessoais ou com Deus. Não há nada que empobreça mais a vida do que a culpa que cada um de nós carrega pela vida. Assim que hoje eu te convido a pôres hoje a tua culpa em relação ao perdão de Deus. Vamos ler juntos no Salmo 65, o versículo 3. Aí diz: prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões tu as perdoarás. Alguém disse que os salmos são como uma mini-bíblia no centro de tudo. Eles agarram para trás e para a frente. E este versículo da caneta de David reflete verdadeiramente toda a Bíblia, a história de uma humanidade pecadora e um Deus perdoador. Que descrição tão adequada da vida, não? Agora, David conhecia a Deus e é por isso que a sua culpa o atrai para ele. Por costume as pessoas fogem de Deus. E quando isto foi escrito, a religião de Israel implicava sacrifícios pelo pecado. Mas estes sacrifícios não tiravam a culpa. Pelo contrário, o faziam lembrar mais ainda da culpa. E apontavam para o único sacrifício que algum dia chegaria, ao qual todos tinham que esperar por esse sacrifício, porque só esse sacrifício iria pagar a culpa completamente. Esta expectativa no futuro era alimentada por uma promessa no passado, que Deus deu logo no início, bem quando aconteceu o primeiro pecado. Quando Deus cria o homem e a mulher, dá-lhes uma família, dá-lhes um jardim perfeito, dá-lhes uma terra, um mundo perfeito. Dá-lhes sentido e alegria na vida e uma relação íntima com Ele. Apenas uma só coisa não deveria fazer, de outra forma morreriam. E eles fazem. E aí vem Deus. Mas em vez de destruí-los, Deus perdoa. Leva-os ao arrependimento, a confessar: eu comi. E ao mesmo tempo desperta-lhes fé, pregando-lhes o Evangelho na sua forma primitiva, como dizem os teólogos,
Evangelho tal que para eles era de salvação, mas para a serpente era o juízo dela. Vamos ler juntos em Gênesis, logo no início da Bíblia, capítulo 3, no versículo 15. Deus diz, olhando para a serpente, que estava à espera que Deus agora destruísse a humanidade, mas Deus olha para ela e diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta, ou seja, o nascido da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que isto quer dizer hoje para nós? As tuas culpas, sabes as quais? Eu estou consciente que se aponto com o dedo para contigo, tenho 3 que apontam para mim. Eu estou muito consciente das minhas muitas culpas, mas vês as tuas também? Essas, sejam elas para com outras pessoas ou para com Deus, elas puxam-te para baixo. Elas estão acorrentadas aos teus pés como bolas de chumbo. Tu tratas de arrastá-las pela vida, mas já não tem que ser assim. Para David, que escreveu este salmo, para Eva e Adão, esta promessa estava no futuro. Mas para nós já passaram mais de 2000 anos que Jesus, na cruz, finalmente esmagou a cabeça do diabo, da serpente, que constantemente nos quer levar a fazer-nos culpáveis, para depois nos acusar. A cabeça da serpente foi esmagada, mesmo que ela feriu o calcanhar de Jesus. Jesus carregou a tua culpa e a minha. Mas por que é que ele o fez? O Filho de Deus tornou-se homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Este é o meu segundo ponto. Sabias que Deus quer filhos e não criaturas? Lemos o próximo versículo no Salmo 65, versículo 4, mas só a primeira parte, que diz: feliz aquele que tu escolhes e trazes para ti, para viver nos teus átrios. Uma confissão de fé antiga de 1689 diz assim: aqueles que ele predestinou, Deus agrada-se em chamá-los efetivamente pela sua palavra e espírito do estado de pecado e morte no qual eles estão por natureza, para a graça e redenção por meio de Jesus Cristo, iluminando as suas mentes espiritualmente e para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Ao fazê-lo, Deus renova a vontade deles para o bem, através da sua omnipotência, e atrai-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de tal forma que, pela sua graça, eles vêm totalmente voluntariamente. Outros que não são elegidos, nem querem, nem podem vir a Cristo. Pessoas responsáveis e um Deus que chama soberanamente. De outra forma, todos morreriam se não fosse assim. Agora, neste versículo, talvez pensamos em alguém que perdeu tudo e vive na rua por causa das suas dívidas. E de repente, soa o convite do rei para que ele entre e viva no palácio, algo apenas permitido à nobreza, ou seja, aos parentes. Mas o quadro aqui não é de um palácio, mas sim do templo de Deus. O convite é para viver nos seus átrios, onde estavam os quartos dos sacerdotes em serviço. E o que é que isto significa então para ti e para mim hoje? Temos que admitir honestamente que a Bíblia tem razão quando diz que nós nascemos em pecado. Assim que aprendemos a falar, sabemos como mentir. O pecado está em nós. E também sabemos que o pecado merece castigo, merece a morte. Mas agora, enquanto caminhas à tua execução, e quantos não se sentem hoje assim na vida? E nós merecemos justamente esse castigo. Pecamos contra nós mesmos, pecamos uns contra os outros e pecamos contra Deus. Mas aí a voz de Deus soa. Cristo pagou a tua culpa. Volta para trás.
volta para mim e entra. Então a questão é, ouves tu o convite? Vais-te deixar adotar por Deus? Sabes que ser filho do rei é muito diferente de ser apenas um dos seus súbditos. Este é o meu último ponto. Filhos na terra da cucunha. Lemos a última parte do versículo 4 no Salmo 65 que diz: seremos satisfeitos dos bens da tua casa, do teu santo templo. Agora temos que ler a Bíblia no seu contexto histórico, ou seja, os leitores daquela época visualizavam um templo onde tudo o que era religioso acontecia. Partes do animal sacrificado pelo pecado eram oferecidas e o resto era comido, e assim tinham participação no sacrifício. Perdão temporário. Os sacrifícios eram apenas uma imagem daquele sacrifício final, o qual, sim, faria que nós ficássemos satisfeitos. E quando Jesus veio, ele disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. João 6,54. Algo que é simbolizado na Santa Ceia. Porque comer e beber a Jesus é simplesmente, pela fé, ter participação no que o seu corpo tenha sido partido por nós e o seu sangue tenha escorrido por nós. Portanto, não se trata de uma religião ou instituição, mas sim de uma pessoa. Jesus mesmo mostrou que o templo daquele então era apenas uma sombra de si próprio, quando ele disse: derrubai este templo e em 3 dias eu o levantarei. João 2,19. Portanto, o templo em que nós mesmos nos saturaremos é Jesus Cristo. Mas não sejamos extremistas. Jesus não pode estar só. Ele é um entre 3. Filho, Pai e Espírito. Eles são uma entidade, a qual trabalha para nos saciar, a nós cansados e famintos. O Pai ofereceu-nos o Filho. O Filho entregou-se por nós. E o Espírito é aquele que hoje nos serve. É claro que tens que entender estas coisas espiritualmente. São verdades espirituais. Mas de nada penses que são fictícias. Tu crês? Se não, és apenas como aquele mendigo que sonha que está a comer, mas quando acorda, dá-se conta que o estômago ainda está vazio e ele ainda faminto. Estes são aqueles que acreditam em Deus em geral, sem ter uma relação com Ele. Aqueles que não se assentam à sua mesa. Mas Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Só que muitos permanecem mendigos na terra da cucunha. Mas a tua culpa não precisa impedir-te de habitar em Deus. Já não. Lembro-me daquele hino antigo que diz assim na primeira estrofe: há uma fonte de sangue que flui das veias de Emanuel. Debaixo dela o pecador lava as manchas de culpa. Só 2 coisas mais. Primeiro, isto não se faz apenas uma só vez. E se eu pecar outra vez? Deus entrega frequentemente os seus filhos a várias tentações, durante um certo período de tempo, para quê? Para os educar, para lhes mostrar a corrupção oculta do seu coração e para os levar a uma dependência mais constante da sua ajuda. A Bíblia nunca diz, vem à cruz e depois segue em frente. Não, a Bíblia diz, leva a tua cruz. Habitar é continuamente. Depois de Jesus ter dito no início, vem a mim, ele repetidamente dizia, permanece em mim. E segundo Jesus disse, se não perdoardes aos outros, o vosso Pai também não vos perdoará a vós. Mateus 6,15. Portanto, reconcilia-te hoje verticalmente, mas depois também horizontalmente. Não esperes, a mesa está posta.